E aí, guys, what's going on? Robert from International Pulse Research. Mais um breaking news para vocês que acompanham International Pulse Research. Não esqueça de se inscrever no canal, participe aí. Eleições no Brasil, reta final. A gente está aí um dia que antecede as eleições, aí com muito conflito, uma grande divisão na sociedade brasileira como um todo. A gente vai estar explicando para vocês que um dos órgãos aqui que mede o Gallup, que faz os cálculos, as primárias aqui das eleições aqui nos Estados Unidos, fez uma vertente, ou seja, uma aproximação de quem ganharia o segundo turno aí no Brasil entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. A vitória foi eminente do candidato que está representando o ex-presidente Lula. Fernando Haddad irá ganhar as eleições em segundo turno, de acordo com o Gallup Vox Populi aqui nos Estados Unidos. A gente viu que o Brasil, durante esses anos todos, pós o golpe, antes, pós e depois, agora com a congruência desse factoide político que foi impregnado na sociedade brasileira como um todo, a gente vê aí uma grande disseminação, a fragmentação da sociedade como um todo, e o Brasil recuando no retrocesso aí da década de 20, como eu já coloquei para vocês. Então, a democracia está sendo evadida pelo fato de termos protagonistas que estão atuando, como eu já expliquei para você, no judiciário, com um discurso de ódio, onde que separadamente o Brasil foi dividido entre divisores de água. A sociedade está totalmente dividida em classe e a burguesia realmente quer atacar a população. Ou seja, a república rentista, que retém as 10 mil famílias, que retém o PIB, literalmente mais da metade do PIB, todos os anos, esse dinheiro é transferido sem avaliação, sem critério nenhum, e a gente vai estar explicando para vocês também. A gente vai falar um pouco também sobre a Lei 9248, aquela que evidencia as sobras de caixa dos bancos, que o Banco Central aleatoriamente coloca aí para a elite, ou seja, a burguesia. A PEC 95 foi criada por Michel Temer no gasto do teto, foi colocada para poder fazer uma classe, ou seja, ela colocou a classe dominante contra o povo brasileiro e contra o pobre. Então amanhã é o melhor dia de fazer uma reflexão, de agir com competência, porque a própria austeridade fiscal que foi colocado como barbárie no estado de exceção no Brasil, ela literalmente atinge a classe mais pobre, ou seja, o proletariado que sofre, que paga a maior carga tributária, ou seja, enquanto os ricos pagam 6% de imposto, o brasileiro que caminha com o sofrimento estampado nos olhos paga 27% de imposto. Então a gente vê que a economia caminha paralelamente com a política, a sociedade está dividida em classes, ou seja, esse factoide que foi criado com uma austeridade fiscal. A gente vê um discurso tecnocrático, de populista, ou seja, de nacionalista, como o dono de uma loja, lá dona da loja Wanda, que agora virou nacionalista. Ele adora a Estátua da Liberdade. A gente vive aqui nos Estados Unidos muito mais de 20 anos. Eu nunca tive a oportunidade. Já fui visitar, sei como é que é, mas adorar a estátua no discurso nacionalista de quê? Não adianta Jair Bolsonaro querer copiar ideias de países de primeiro mundo para poder transferir isso, que nós somos países em desenvolvimento, países periféricos, totalmente dependentes, a nossa fusão é outra. Então, a gente vê que esse neofascismo que foi criado com protecionismo para poder invadir através de fake news, a gente está vendo a disseminação e a degradação das classes como um todo. A consciência e gênero da população, que amanhã tem que realmente tomar uma decisão concreta referente ao que está acontecendo. Então, de acordo com o Main Street, com acordo com a mídia podre no Brasil, que não traz informação, o jornalista está totalmente declarado nas costas, tem muita gente relevante, muita gente séria no Brasil, mas a maioria que não traz informação para a população, a gente vê a política aí totalmente recuada, porque a base agora é eleitoral e a gente vê todas as pautas que foram criadas
a favor da exploração do mercado de trabalho, exploração da mão de obra, enfim. Não existe um debate político. O debate político no Brasil está totalmente fora do eixo, ou seja, está atrasado literalmente. A população se mobiliza, mas não consegue incorporar. Então, de acordo com as pesquisas do Vox Populi, Gallup, o GDP aqui, que mede primeiro os cálculos, depois as primárias, depois lança nas convenções dos presidentes, fizeram uma estimativa, uma aproximação de que Fernando Haddad será o presidente do Brasil no segundo turno, literalmente. Então, a classe média tem uma dissimia por causa daquilo que aconteceu e carrega essa expressão totalmente num candidato que criou um monólogo, criou um personagem querendo copiar Donald Trump para colocar dentro de uma austeridade, ou seja, numa sociedade fragmentada como o Brasil. O Brasil está desindustrializado totalmente. Nós temos 8% de indústria funcionando. O Brasil precisa de pautas transformistas, não de renovação. Nós precisamos transformar o Brasil para que as coisas possamos ter uma reforma na política, reforma fiscal, tributária e chegarmos a níveis pelo qual o Brasil corresponde na sociedade como um todo. O déficit primário, a gente está colocando em pauta aí, os programas sociais não foram uma resposta totalmente, mas ajudaram literalmente a população dentro daquilo que realmente é para defender o Estado de Direito soberano no Brasil. A austeridade ficou do lado e o bicentro das pautas agora nessa reta final, literalmente, não é a política, não é o debate, e sim as eleições. Então, de acordo com esses órgãos, o Vox Populi, GOP e o Gallup aqui nos Estados Unidos, há uma preeminência de que Fernando Haddad será o próximo presidente do Brasil no segundo turno. Um grande abraço, a gente volta com mais informação. Robert, não esqueça de se inscrever no canal. Stick around, don't go away, a gente se volta no próximo vídeo. Até mais.